Olá, meu nome é Bruno Costa, eu estou aqui no Insights para falar um pouco de direção de atores. Principalmente quando o diretor é o próprio roteirista, quando ele está escrevendo, a pessoa já ir pensando, pô, esse papel seria legal que tal ator fizesse, tal atriz fizesse, mas isso eu acho que acaba sendo um pouco precipitado, assim. Eu acho que um bom início é você fazer uma análise profunda do roteiro que você tem em mãos. Se é o seu roteiro, você já vai estar mais familiarizado com ele, porque você escreveu, obviamente, e sendo um roteiro de um outro roteirista, não. O que eu aconselho é começar por uma análise profunda dos personagens, entender qual que é a idade deles, classe social, quais são os seus anseios, o que ele busca, né? O que ele quer na história, ou o que ele acha que ele quer, porque muitas vezes o que o personagem acha que ele quer não é o que ele quer realmente, isso vai ser descoberto ao longo do filme. E respondendo essas perguntas vai te facilitar bastante o trabalho depois na escolha do elenco. Uma coisa que eu acho legal é sempre você, nesse processo, você se colocar no lugar do personagem, né? Você se fazer essas perguntas, assim. Posteriormente, a análise de personagens, eu aconselho fazer uma análise das cenas. Cena a cena do roteiro, esmiuçando essas cenas a fundo, qual o sentido dessa cena, como ela se relaciona com a anterior e com a cena seguinte, e qual o sentido dessa cena isoladamente, como unidade, e qual o sentido dessa cena dentro do todo da história. É você respondendo essas perguntas e se colocando no lugar dos personagens, você faz essas perguntas para você mesmo, assim, o que eu faria numa situação dessa? Como eu me comportaria? Ou levantando algumas possibilidades. Será que eu me comportaria A, B, C ou D? Entende? Eu iria para um lado, eu iria para o outro. Você respondendo essas perguntas, você vai estar mais preparado para escolher o tipo certo, o perfil certo de ator ou atriz para executar esses papéis. É muito importante que antes de você pensar em fazer escolha de elenco, teste de elenco, convidar atores e atrizes, que você domine 100% os personagens que você vai abordar, porque você vai receber essas perguntas, tanto dos atores quanto da equipe. Porque acho que se colocar no lugar do outro é sempre um bom exercício, né? É na vida e serve para os filmes também. Bom, o segundo ponto, depois de feita essa análise profunda dos personagens, você tendo um domínio do que esses personagens querem dizer, qual a importância delas dentro da narrativa, vem o processo de escolha dos atores. E para mim, particularmente, esse processo de escolha do elenco é grande parte do trabalho da direção de atores. Não necessariamente um ator ou atriz profissional, entre aspas, com formação clássica de ator, é o melhor para executar, de repente, um papel no seu filme. É preciso entender o que cada personagem pede, qual que é o grau de profundidade psicológica desse personagem, se é um personagem que exige muita atuação no sentido de emoções complexas, se é um personagem que tem um trabalho mais físico. Você tem que fazer uma série de perguntas para entender qual é o perfil de ator ou atriz melhor para o seu filme. Por exemplo, atores não profissionais, vamos dizer assim, atores naturais que não têm uma formação de teatro, nem de televisão, eles costumam, se bem escolhidos para o papel certo, eles costumam trazer um grau avançado assim, de veracidade, se você está trabalhando numa narrativa, por exemplo, mais realista. Se você escolhe um ator não profissional para atuar um personagem que é próximo da realidade que ele já viveu, de algo com o qual ele conviveu, do qual ele tem um domínio, você vai conseguir muitas vezes atingir um grau de profundidade bastante grande. Ao mesmo modo, o contrário disso, se você tem um personagem que tem muita profundidade psicológica, um personagem mais difícil nesse sentido, às vezes um ator profissional é o mais indicado, um ator com formação clássica de teatro, porque ele vai conseguir atingir níveis, nuances que talvez um ator natural não consiga. Isso não é uma regra, obviamente, tem atores de formação de teatro que são teatro, televisão, enfim, que são muito versáteis e conseguem atingir esse nível de naturalismo, não tem cacuetes, tiques de atuação, assim como existem atores que, enfim, nasceram, vamos dizer, para a coisa, que não estudaram para isso e também conseguem reagir bem à direção e chegar em níveis complexos de atuação. Eu acho que é um trabalho delicado,
importante. Você pode chegar a esse resultado através de testes de elenco, você pode fazer convites diretos, se você estiver muito seguro, se você conhecer o trabalho desse ator ou dessa atriz. E aí é legal você assistir peças desses atores, você assistir filmes que eles tenham feito anteriormente. Indicações funcionam muito bem de colegas do meio também, que já rodaram com esses atores. Para mim, principalmente, assim, conversar com a pessoa e sentir o grau dela de comprometimento com o projeto e de entrega, assim. O quanto ela está disposta a se entregar ao papel, o comprometimento dela com o projeto, seja em questões de agenda, ou a estar disposta a fazer o que o diretor pede. Muitas vezes é preciso fazer laboratórios específicos, tem atores, atrizes que não gostam de ensaiar e tal. Então, acho que dependendo do seu projeto, do que você acredita que precisa, eu acho que isso é o principal, assim, você sentir que esse ator e essa atriz está muito comprometido com o seu projeto, para evitar problemas lá na frente, entendeu? Acho que isso é o ponto principal, sentir que a pessoa está vestindo a camisa do seu filme. Bom, escolhido o seu elenco e contratado, enfim, toda a questão burocrática que envolve isso, vem o período de ensaios. Aí também, assim, é uma forma de cada diretor, de cada diretora trabalhar. Cada um vai ter o seu processo. Alguns diretores, diretoras trabalham com preparador de elenco. Eu particularmente não trabalho. Não digo que nunca vou utilizar preparador de elenco, mas até o momento não utilizei. Inicialmente eu começo com um trabalho de mesa com os atores, fazendo leitura, né? Uma leitura de roteiro. Eu costumo fazer um trabalho individual com cada ator e atriz, lendo o roteiro, principalmente as cenas dos personagens de cada um, né? E conversando muito sobre quem é essa pessoa, né? Sobre quem é essa personagem. Nesse processo com cada ator e atriz, a gente se aprofunda e, enfim, surgem várias perguntas. E é um momento onde você começa a se questionar também, puxando aquele primeiro ponto de você estudar os seus personagens. Nesse momento você vai começar a descobrir que você achava que sabia tudo sobre eles e, na verdade, você ainda não sabe. Porque nesse embate com os atores começam a surgir novas perguntas e novas dúvidas. E é nesse processo realmente que o personagem começa a sair do papel para se tornar realmente uma personagem viva. Após esse trabalho da leitura individual com os atores e essas conversas, a gente faz uma leitura com todo o elenco, né? Uma leitura do roteiro de ponta a ponta, né? Isso vale para curta, vale para longa, mas tudo que eu estou falando é mais focado para o longa, assim, que realmente exige um trabalho mais pesado nesse sentido. A gente faz uma leitura de roteiro, onde cada ator lê as suas falas e acaba sendo mais descontraída, assim, no final a gente toma um café, conversa, em linhas gerais todo mundo fala ali sobre a história, também partem comentários sobre o roteiro, nessa leitura a gente já sente um pouco diálogos que funcionam, diálogos que não funcionam, às vezes uma palavra ou outra que no papel funciona e na boca do ator já sai meio atravessada. Nesse processo, o diretor já vai ali com a caneta, o ideal já vai tomando nota, riscando uma coisa ou outra, anotando essas sugestões. Passado esse período da leitura de roteiro, a gente começa os ensaios propriamente ditos. Nos ensaios a gente começa a trabalhar a parte mais física, vamos dizer assim, da interpretação, é como eu trabalho. Porque nessas leituras de roteiro individuais e com o elenco todo, a gente já fala muito de intenções dos personagens, a relação entre eles, enfim, seus medos, anseios e tudo mais. Então, quando a gente chega no período de ensaios, cada ator já domina, num certo nível, a psique, né, do personagem. E aqui nos ensaios a gente começa a trabalhar em cenas específicas. E aí nesse embate dos atores, né, vivendo seus personagens no espaço, mesmo que uma sala vazia, a gente já começa a entender como que vai se dar a movimentação dessa cena. Eu, particularmente, aproveito esse momento dos ensaios para já começar a pensar a decupagem do filme. Costumo ter uma câmera comigo, simples, e deixo os atores soltos no espaço. Não costumo dar muita indicação e conforme eles vão se movendo, eles vão achando natural, o modo natural de se movimentar nesse lugar, eu vou seguindo com a câmera e já vou achando ali movimentações de câmera, enquadramentos, que muitas vezes eu acabo utilizando depois quando eu chego na locação. Uma outra coisa que a gente percebe nesse período de ensaios são coisas que às vezes não estão dadas no roteiro, não tem rubricas, que são silêncios, pausas, que são coisas muito que o próprio elenco acaba trazendo. E isso é quando você começa a ver efetivamente
esses personagens tomando vida, deixando de ser aquela coisa um pouco artificial da palavra escrita, para ser realmente um ser humano na sua frente, enfim, vivendo e sentindo aquelas emoções que estão ali na sua história. Tchau, filha. Tchau, mãe. Bom trabalho. Você também. Bom dia, Sandra. Bom dia, Marco. Deixa eu ir que eu tô atrasada já. Bom trabalho. Obrigado. Presta atenção. Eu tô colocando tudo aqui dentro da bolsa. Uma madeira tá aqui. Não esquece de dar lanche pra ela, viu? Que essa daí, quando tá com fome, fica super brava. Não esquece também de pingar o sorinho no nariz dela. O tempo tá seco. Se dá crise, você já sabe. Entendeu, Michael? Entendi, pô, não sou surdo não. Que horas, doutora, agora? Lá por umas 7 e pouco. Vamos, Malu. Vamos passear com o papai? Vamos? Vamos passear com o papai? Vem. Ó, deixa minha moto aí. Beleza? Tá. Vem passear com o papai? Vamos. Dá um beijo na mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, minha filha. Tchau, mãe. Bom trabalho. Ai, pra você também. Oi, Maicon. Oi, Sandra. Ah, fica à vontade que eu já tô atrasada, tá? Bom trabalho. E aí? Tá desenhando? Papi, papi, Oi? papi, Tá desenhando? papo. Ó, presta atenção aqui. Eu acabei de colocar o lanche aqui dentro da bolsa dela, não esquece de dar. A madeira tá aqui do ladinho. Tem umas fraldinhas. O tempo tá meio seco, tem que pingar de vez em quando o sorinho no nariz dela. Se der crise, você já viu, né? Tá tudo aqui dentro da bolsa. Entendeu, Michael? Entendi, pô. Que horas trago ela? Lá por 6 e pouco, tá bom? Vem, Malu. Vem. Ó, vou deixar minha moto aí e na volta eu pego. Você que sabe. Dá um beijo na mamãe. Deixa pra mamãe. Deixa a mamãe. Cuidadinho. Fora esse trabalho tradicional de ensaio, enfim, numa sala de ensaio, num palco de um teatro, a depender da história que você está contando, pode ser necessário laboratórios. Assim. Eu, particularmente, acho muito legal, gosto de fazer laboratório com os atores para questões específicas. Assim. No meu último filme, que se chama Mirador, que vai ser lançado em 2020, o protagonista ele é um lutador de boxe. E o ator, ele não tinha nenhuma experiência prévia com nenhum tipo de arte marcial, era uma coisa muito nova para ele. Ele é um cara atlético, assim, corre, joga futebol e tal, mas não tinha nenhum contato com o universo da luta. Então foi extremamente necessário que ele se tornasse um boxeador. Então vai um pouco nesse sentido. Cada projeto vai ter a sua particularidade, mas eu acho interessante que o ator possa viver um pouco dessa realidade que ele vai estar retratando. Seja trabalhando na profissão que o personagem trabalha, comendo o que o personagem come, enfim, cada história vai ter a sua demanda. Eu acho interessante, assim, se você puder e tiver a possibilidade de fazer esse laboratório na própria locação onde você vai filmar, é ainda melhor, assim, porque daí você consegue atingir um nível
um nível mais elevado assim de vivência. Assim. Para o ator é muito interessante, porque, por exemplo, se o ator trabalha num restaurante, ele nunca trabalhou num restaurante, você puder levar ele na própria locação e ele ficar lá cozinhando, cortando cebola, lavando prato, ele traz uma organicidade para a interpretação. O ator ele acaba ficando dono daquele espaço, dominando aquele espaço, e as ações físicas elas tornam-se naturais. Ele vai executar esses movimentos quase de forma automática. Assim. É um momento em que, estando tão dono daquele espaço e tão acostumado, aquele lugar já passa a fazer parte da rotina do ator, e na hora da cena, ator e personagem se fundem. Uma coisa com a qual eu já me deparei, uma situação que vocês também podem se deparar em algum momento, é com diferenças de escola de atuação, vamos dizer assim, diferenças de estilo de interpretação. E aí é uma coisa que você, depois de já ter escolhido os atores e eles contratados e você já ensaiando ou descobrindo isso no set muitas vezes, você vai ter que lidar. Porque você pode ter 2 bons atores ou atrizes, cada um à sua maneira, contracenando, mas a cena não está funcionando, por você de repente ter um ator que não tem formação, que é muito mais intuitivo e fala de uma forma muito mais natural, contracenando com um ator ou atriz que tem uma formação de teatro, enfim, que soa um pouco mais artificial. E na verdade ela acaba soando artificial em contraste à atuação do outro ator, que é muito naturalista. Então aí entra o trabalho do diretor de atores de equilibrar essas atuações. Uma coisa que ajuda muito também é não se ater muito ao diálogo da forma como ele está escrita. Eu, quando escrevo os meus próprios roteiros, eu escrevo, mas depois eu não dou muita bola para a forma que eu escrevi. Assim. O importante é que fique bom, né? Que soe bem. Deixe os atores contribuírem, assim, deixe os atores criarem, deixe os atores acharem a melhor forma de dizer aquilo que precisa ser dito. Acho que o importante é que tem algo que precisa ser dito na cena. Que isso seja dito. A forma como isso vai ser dito, existem N formas, entendeu? E eu acho que você dando essa liberdade para os atores acharem a sua forma de dizer, vai contribuir em diminuir essas diferenças de escolas de atuação, de estilos entre os atores e vai ajudar você a ter uma uniformidade na interpretação do seu filme. Você é diretor do filme ou diretora, pode ser também roteirista, ninguém vai tirar esse lugar de você, não precisa ter medo, mas quem vai dar vida a essa história que você está querendo contar são os atores. Então, se eu pudesse dar só uma dica, escute os atores, converse com os atores, aceite sugestões dos atores, porque são eles que dão voz ao que a gente quer dizer e fazer sentir.